Oi, muito bom dia, começando o Inspire-se desta terça-feira. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado de eventos corporativos que está em expansão no Brasil. Também vamos falar das leis trabalhistas voltadas às mulheres e às famílias que têm avançado muito nos últimos dias, trazendo mudanças importantes. E ainda sobre fotografia. Vamos falar por aqui. É um estúdio aqui de Porto Alegre que desenvolve uma iniciativa inspiradora, um projeto do Dia do Retrato. Você vai ficar sabendo de tudo isso aqui no programa, já sabe, nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube, de qualquer lugar do mundo que você estiver, para todo o Brasil. Estamos pelo canal 575 da Parabólica Digital e no canal 520 da Claro TV. O setor de eventos, ele vem ganhando cada vez mais força no Brasil, especialmente no segmento corporativo, que movimenta a economia, gera empregos e aposta em experiências cada vez mais estratégicas. E para falar sobre isso, eu recebo aqui como minha convidada a fundadora da Cobo, a Tânia Giacobo. Muito bem-vinda, bom dia, Tânia. Bom que prazer recebê-la. Imagina, o prazer é meu, uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Tânia, realmente, quando a gente pensa em eventos, a gente já remete diretamente a comemorações, festas, shows, exatamente. Que também acontecem, né? E é um movimento, esses grandes eventos, eles só nesse último ano aqui de 2025, comparando com 2024, cresceram 20%. Então, grandes eventos, celebrações, shows, espetáculos, é um mercado que também vem crescendo. Bem promissor Bem também, promissor no né? Brasil, gera emprego, faz o PIB crescer, enfim, movimenta muito, muito dinheiro, né? Tanto no sentido de investimentos como de empregos e outros. Mas os eventos corporativos que vamos falar hoje, eles são um pouquinho diferenciados, Então, né? eu trabalho com eventos há 30 anos, né? Comecei com eventos celebrativos, mas a gente, quando fundou a Cobo, que é uma consultoria de marca, sempre foi procurado muito, até pela minha experiência, para desenvolver eventos corporativos. E esse ano, então, a gente abriu a BI, que é um spin-off da Cobo, que é uma empresa voltada só para eventos corporativos, porque a gente entende que um evento corporativo, as pessoas, principalmente pós-pandemia, né, onde mudou um pouco a rotina de trabalho, muitas pessoas estão voltando para o escritório, mas muitas ainda têm uma rotina em casa. Então, as empresas têm buscado muito eventos corporativos no sentido de trabalhar networking, envolver as pessoas e o público também tem buscado, né? No entanto, as pessoas voltaram e ficaram mais exigentes. Os eventos corporativos que a gente fazia antes, a gente sempre pesquisa, né? Onde as pessoas iam, né? Depois da pandemia, o que aconteceu? Com acesso à informação, e quando a gente fala de eventos corporativos, normalmente a gente está falando de eventos de conteúdo, né? São os summits, os congressos, os fóruns, onde tu entrega algum tipo de conhecimento, né? Onde a tua marca entrega algum tipo de conhecimento e gera um networking. O que aconteceu, né? Até antes da pandemia, e a gente vem tabelando isso, as pessoas eram mais toleráveis, né? O que aconteceu com a pandemia? As pessoas começaram a ficar no conforto do celular, né? Seu Netflix, as pessoas saíram menos para jantar, tem pesquisas que dizem que as pessoas elas saem menos à noite. Elas acabaram investindo mais nas suas casas, né? Na comodidade, no conforto do celular. E se tu fores ver, com a gente acontece o mesmo, Exato. né? Tu pensas 2 vezes antes de sair para um restaurante, tu tá em casa, né? Muita gente, eu aprendi a cozinhar em casa, uma coisa que eu não cozinhava antes da pandemia. Então, mudou um pouco o comportamento. Afora, né, o fato de que hoje, também com a pandemia, as pessoas aprenderam a entrar no digital, né? Então, hoje tu acessa qualquer tipo de conteúdo da tua casa. Então, para tu saíres de casa, né, e para ir a um evento, estacionar o carro, chegar, realmente tem que ter uma oferta muito qualificada. Tem que valer muito a pena. Tanto de conteúdo, né, que tu vai entregar, uma perspectiva nova, que não seja aquilo que tu vê o palestrante todo dia falando nas suas redes sociais, quanto na experiência que tu vai gerar para esse participante, né? Então, seja no local, seja
no espaço que tu vai gerar de networking, seja na parte lúdica. Então, as pessoas acabaram ficando muito mais exigentes pós-pandemia, né, com eventos como um todo. Então, automaticamente, esses eventos começaram a mudar muito, a ganhar mais qualidade também. Sim, a gente percebe porque o que acontece, André? A gente tabela, sempre medir os resultados, né? A gente sempre tem uma metodologia de para que a gente vai fazer esse evento, né? Qual é a parte do negócio que ele representa? Quais os resultados que a gente quer medir? Quando a gente trabalha com eventos corporativos. E a gente percebe uma tolerância muito menor, né, com qualquer desconforto, a cadeira, o barulho do ar, o café, né? As pessoas estão muito mais exigentes, o que é bom, né? Uhum. E esses eventos corporativos, a gente pode pensar em vários tipos, falou mesmo, os summits, né? A gente está fazendo um fórum, um summit, um congresso, normalmente bastante nichado, né? Para um determinado tipo de público. Então, a gente está fazendo agora um evento para agrocontadores, imagina, um evento para 1.500 pessoas para um contador que trabalha com agro, né? Isso também é uma outra tendência, né, no mercado corporativo. Então, hoje a gente fala muito de summits de tecnologia, de inovação, mas tem uma série de outras oportunidades. E cada vez mais segmentadas. Cada vez mais segmentada, porque também as pessoas também estão querendo, né? Eu falo por mim, né? Em um summit gigante, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. Então, a gente entende que também é uma tendência eventos corporativos nichados, com conteúdo nichado, né? Por exemplo, a gente está fazendo um de previdência privada complementar, de agrocontabilidade, de tecnologia JavaScript. E são todos eventos com 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas. Então, bem nichado, que uma determinada empresa promove, né? E entrega aquele conteúdo, aquela experiência para aquele grupo de pessoas. Tânia, e tu, apesar dessas exigências das pessoas, né, cada vez mais para saírem das suas casas e irem para esses eventos, tu também chegou a observar essa necessidade das pessoas estarem presencialmente com outras pessoas, porque a oferta do online também se expandiu muito. E mesmo esses eventos online, eles criam momentos presenciais, muitos deles, né? Sim. Sim, o que acontece, né? Também antes da pandemia, era muito mais conteúdo, então as pessoas buscavam muito, então tinha uma programação, aqueles 15 minutos de coffee, né? Agora, o que acontece? A gente tem diminuído a programação e deixado muito mais espaço para aquele momento de networking, para aquele momento de respiro. As pessoas não eu diria assim que, né, o interesse entre o conteúdo e a experiência ficou dividido. Antes as pessoas buscavam, né, se for buscar, sei lá, 30 anos atrás, Kotler, buscavam os palestrantes que vinham te trazer aquela novidade, aquele conteúdo, aquela pesquisa, né? Agora, tu consegue acessar pela internet, qualquer coisa. Então, ainda é importante aquele conteúdo que é apresentado presencialmente, mas eu te diria que ele está dividido, né, com a expectativa desse espaço de networking, de conversa, de olho no olho, das pessoas se encontrarem, das pessoas trocarem ideia. Sim, eu acho que hoje... Então, o que tem acontecido no formato? A gente tem diminuído o tempo de conteúdo, programação, e aumentado cada vez mais, né, proporcionalmente, o tempo de experiência. Exatamente. Né? Que é onde as pessoas se encontram, onde as pessoas têm um espaço mais leve, alguma coisa, espaço lúdico também, para que se promova essa troca, né, humana, que as pessoas têm sentido falta, assim, na minha opinião. Sim. A gente pensando assim, num profissional ou numa empresa que deseja começar a promover esse tipo de eventos, de encontros. Eu acho, assim, claro que eu sou suspeita, mas eu acho que um evento é uma ferramenta muito poderosa de comunicação, né? Que, por vezes, talvez seja não tão bem aproveitado, né? Por quê? Porque quando tu promove um evento, tu gera uma experiência muito forte para tua marca, né? Então, tudo comunica, né? Desde o convite que tu vai mandar, as pessoas que tu vai convidar, o local, o conteúdo que tu vai entregar, a experiência que tu vai gerar ali dentro. Eu sempre falo, né? É muito mais poderoso e potente do que tu, às vezes, fazer uma campanha e criar uma narrativa lá, num posicionamento, né? Sou isso. Tanto que a gente trabalha muito com eventos para marcas, para posicionar marcas, né? Porque a gente entende que ao invés de tu criar uma campanha... Ao invés não, elas não são excludentes. Claro.
cria uma campanha para dizer, eu agora mudei, meu posicionamento agora eu sou isso. Aí tu cria uma narrativa, tu cria vários materiais de comunicação. Quando tu faz um evento e tu chama aquelas pessoas, tu né? Então, é o que tu é. Então, desde o convite que tu manda, a recepção, o que acontece no palco, o conteúdo que tu entrega, que é relacionamento, né? Isso te posiciona com muita potência, né? Só que, claro, precisa ser pensado estrategicamente, né? Claro. Tânia, em relação ao conteúdo, tem um conteúdo que esteja nesse momento em mais evidência, que as pessoas procuram mais ou tenham mais interesse e que realmente quem pensa no evento tem que pensar em colocar quando a gente fala em conteúdo? curadoria, né, que é uma parte do trabalho que a gente faz também, ela muda muito, né? Atualmente a gente está trabalhando assim, então normalmente a gente trabalha com eventos específicos, né? Digamos, agrocontabilidade. Então tu tem que ter um conteúdo técnico, né? Porque aquelas pessoas também vão procurar um conteúdo técnico, né? Então, sei lá, 40%, 50% do conteúdo é técnico. E depois tu coloca ali um conteúdo de empreendedorismo, que está muito em forte, né? Todo mundo quer empreender no Brasil, né? Então, seja um contador, seja um gestor de previdência, seja alguém que está empregado dentro de uma empresa, ele tem, né, esse modelo mental de empreender, está muito presente. Mesmo quem já está empreendendo se interessa quer crescer, né? Então, assim, o empreendedorismo é um assunto que a gente sempre coloca. A gente coloca também algumas questões de comportamento, né? Que é uma questão bem evidente também hoje de como trabalhar gerações dentro de uma empresa, né? Como que tu trabalha um pouco de comportamento, de tendência. E assim a gente vai construindo aquele conteúdo, né? Não só técnico, uma pegada técnica boa, específica para aquele nicho, uma onda assim de empreendedorismo, que te respondendo, é o tema central, que as pessoas procuram muito. Um pouco de comportamento, tendências, né? Sempre antecipando também um pouco o que vai acontecer naquele mercado. E assim a gente vai montando essa curadoria para que ela fique também de uma forma leve, né? De acordo com cada especificidade daquele evento. Quando a gente pensa num evento de médio porte, vamos supor, quanto tempo antes, ou seja de pequeno ou grande porte, quanto tempo antes é necessário para se começar a estruturar esse evento, trabalhar nesse modelo? Então, para que ele seja um evento estratégico, como a gente chama, né, pensado, um evento, sei lá, para 1.000 pessoas, que seja um evento de conteúdo, um evento corporativo, a gente trabalha com 8 meses, 7 meses a 10 meses. Por quê? Porque tu tem que pensar no produto, né? Na marca, na identidade visual, na comunicação, na narrativa, na curadoria, na venda de audiência, né? Muitos são patrocinados, então tem o book de patrocínio. E tudo isso leva um tempo, né? Claro. Para que esse conjunto de fatores chegue ao resultado esperado. Então, desde a concepção do produto, né? A marca, a narrativa, a abordagem, a venda de audiência, né, que precisa ser, mesmo que tu coloque 500 ou 1.000 pessoas, tu precisa levar aquelas pessoas para lá. E para isso tu precisa ter uma abordagem, né, seja muitas vezes é vendido, né, o ingresso, muitas vezes são convidados, mas independente, tu precisa fazer com que aquelas pessoas vão até lá, né, mobilizá-las, né. Então, normalmente a gente trabalha assim com 7 meses a 10 meses. Né? Tem clientes que trabalham com a gente já, eventos mais nichados, assim, 10 meses. E aí a gente faz o processo todo. E vamos pensar assim, o cliente, né, um possível cliente, futuro cliente está nos assistindo, vocês vão atrás também desses patrocinadores? A gente, para alguns parceiros, sim, a gente cria todo o modelo, né, o book, né, a gente cria a proposta de valor para esse patrocinador. Então, a gente, quando pensa num evento, pensa quando ele precisa ser patrocinado, né? A gente pensa primeiramente no valor que eu vou entregar para o participante, para a audiência. A gente pensa também no valor que eu vou entregar para esse patrocinador, né? Que vai viabilizar o evento, assim como um programa de TV, claro, né? Claro. Precisa também entregar valor para quem vai estar viabilizando o projeto. E a gente pensa também no palestrante. Então, a gente sempre fala que a gente tem 3 públicos, assim, fundamentais, que a gente precisa ir compondo. E a gente faz esse book e auxilia, né? As empresas na prospecção. Para alguns clientes que já estão com a gente há bastante tempo, a gente faz, mas dependendo do nicho, a gente ajuda, né? Entrega, orienta. Certo. E para a gente finalizar, uma empresa que se preocupa realmente, que sabe o valor de um evento,
De quanto em quanto tempo ela pode pensar assim? Eu faria uma empresa que, né, uma marca, vamos trabalhar com uma marca, assim, né, que queira se consolidar, se posicionar, entregar valor por meio de eventos. E a gente tem várias empresas, né? Eu faria anualmente. Faria uma entrega anual para marcar, né, aquele relacionamento. Então, faria sistematicamente uma vez por ano, né, um evento com um determinado objetivo, uma determinada estratégia, uma determinada entrega, que vai vir a sustentar aquele posicionamento, aquela proposta de valor que ela deseja entregar, né? Então, eu recomendaria uma vez anualmente, assim. Perfeito, Tânia, adorei conversar com você, saber um pouco mais sobre essa área. Assim. Então é importante a gente parar para pensar, né? E quanto isso pode impulsionar os nossos negócios, consolidar a nossa marca e agregar. E movimentar negócios, né? Porque muitos desses eventos têm feiras de negócios juntos, né? Então isso movimenta bastante, ainda é uma ferramenta bastante usada, né? Sem dúvida. A gente está na era do digital, mas o evento presencial, ele é bem importante ainda, né? Inclusive para gerar negócio. Com certeza, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nós vamos agora para o intervalo e no programa de hoje ainda vamos falar sobre leis trabalhistas voltadas às mulheres e também sobre fotografia. Então fica aí que é já já. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Os bancos de tecido são fundamentais para a medicina e eles salvam vidas e ainda ajudam a melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem queimaduras graves. E a nossa repórter Ana Hoffman foi fazer uma matéria no Banco de Tecidos da Santa Casa de Porto Alegre. Vamos acompanhar. O Banco de Tecidos da Santa Casa de Porto Alegre foi inaugurado em 2005, sendo até o ano de 2012 o único em funcionamento no Brasil, suprindo toda a demanda nacional. E ele é responsável pela captação, processamento, conservação e distribuição de finas lâminas de pele para tratamento de queimados e pacientes que sofreram perdas cutâneas. E o Dr. Eduardo Shen, responsável pelo Banco de Tecidos da Santa Casa, conta como funciona essa captação. A doação funciona através de um gesto nobre de uma família que, com o falecimento do seu familiar, aceita a doação dos órgãos. Isso é comunicado para a equipe médica comunica a Central Nacional de Transplantes e a Central comunica cada equipe que faz a captação. No caso, o nosso grupo faz captação de pele, de córnea e de membrana amniótica também, nos partos, em outro caso daí. E o Dr. Eduardo Shen esclarece que o corpo do doador não ficará exposto e nem será comprometido. A pele captada, ela vem para cá para o banco, é uma pele muito fina de regiões do corpo que não são expostas nos funerais, como o tórax, o abdômen, o dorso, os braços e as coxas, não mutila em nada o corpo do nosso doador. Essa pele é trazida para o banco, onde a nossa equipe começa o processo de limpeza, a descontaminação desse tecido, para que nós possamos armazená-la aqui dentro e distribuir para o país inteiro, sempre via Central Nacional de Transplantes. Segundo o doutor, o Banco de Tecidos atualmente se encontra com um bom estoque, mas ele afirma que as demandas são nacionais. Nós temos um estoque, embora, como existem muito poucos bancos de tecidos no país, nós não conseguimos cobrir a demanda nacional. Existem inúmeros queimados em todos os centros hospitalares do nosso país e essa pele ela é designada para aqueles pacientes graves que apresentam queimaduras profundas de 3º grau em grandes superfícies corporais. E com a chegada das festas de final de ano, o número de queimados com fogos de artifício crescem e aumentam as demandas do estoque do Banco de Tecidos da Santa Casa. Todas aquelas queimaduras extensas, a pele ela é muito utilizada. Nós sabemos que existem inúmeros problemas com fogos de artifício, inclusive grandes tragédias, como agora aconteceu recentemente um problema numa cidade do interior, aqui do Rio Grande do Sul,
Aquelas queimaduras mais superficiais, onde uma pessoa geralmente sofre com o fogo, ela também pode ser tratada com o uso da membrana amniótica. A membrana é um envoltório da placenta e do feto. Após o nascimento, ela é desprezada e depois de mais de 10 anos lutando, nós conseguimos legalizar o seu uso no Brasil, onde a nossa equipe também, além de coletar pele, coleta a membrana nos partos cesarianas, aqui da maternidade da Santa Casa, trazemos a membrana para cá, limpamos essa membrana, ela é processada, estocamos e conseguimos distribuir para inúmeros pacientes queimados. Entre eles, essas queimaduras mais superficiais e menos extensas, pacientes não tão graves assim. E o Dr. Eduardo Shen deixa um recado final para quem ainda não se declarou doador. Eu acho que isso deve ser discutido entre as famílias. É um assunto difícil, é um tabu, onde muitas pessoas não querem falar sobre a morte, sobre o que fazer quando isso acontece, mas é extremamente importante. Acho que as famílias devem conversar muito sobre isso para que, numa eventual ocasião, possa ser utilizado essa captação de tecidos. As leis trabalhistas têm passado por mudanças importantes, especialmente... Ai, desculpa, vou começar de novo. Isso que dá programa gravado, né? Ao vivo não tem isso. Eu também comecei olhando para lá, né? As leis trabalhistas têm passado por mudanças importantes, especialmente no que diz respeito aos direitos das mulheres e das famílias, como a licença maternidade e outras garantias no ambiente de trabalho. E para conversar sobre isso, eu tenho aqui como minha convidada a advogada trabalhista, doutora Marta Citone. Bom dia, doutora Marta, muito bem-vinda. Bom dia. Doutora Marta, pensando então nessas mudanças, nesses avanços, né, das leis relacionadas às mulheres, o que a gente pode destacar? Bom, nós viemos já há pelo menos uma década com um acréscimo bastante significativo de direitos e equilíbrios, né? Então, nós passamos um período anterior, uma licença maternidade exclusiva para a mãe biológica, uma redução desse direito para as mães adotivas, né? Existia quase uma taxação do tempo por exemplo, da licença maternidade em face da idade do filho. Isso foi alterando a partir de 2009, 2010, e hoje, pelo menos, nós já temos um equilíbrio, um reconhecimento idêntico dessas estruturas e uma majoração, em alguns casos, da licença maternidade, que passa dos 120 dias para 180, quando a empresa é partícipe do conceito de empresa cidadã e tem essas disposições. Para além disso, outros pontos importantes também, o próprio reconhecimento do direito a ambientes não insalubres durante a gestação, a questão relacionada ao período de amamentação adequado, são elementos que foram crescendo dentro da nossa estrutura. E um reconhecimento super importante, eu diria, especialmente para aquelas mães que sofrem com os filhos que passam tempo ainda em situação hospitalar, essa licença maternidade só inicia depois da liberação em termos hospitalares. Então, gera também uma segurança de que eu vou poder acompanhar o meu filho por um tempo maior, se houver necessidade. Claro, a gente pode já pensar como um ganho, né? Sem dúvida, foi um ganho. Sem dúvida nenhuma. Em que situações ela pode realmente ser ampliada, a licença maternidade? A licença maternidade hoje tem sistemáticas de ampliação quando existe uma necessidade especial da criança ou para a mãe, né? Então, tive uma necessidade de permanência hospitalar, a criança nasceu com ou nasceu prematura, ou precisa de um acompanhamento médico por certo período, eu tenho essa ampliação garantida. A minha contagem de licença é só quando há liberação efetiva de ambas, mãe e criança, para efeitos desse tempo estendido. E quando a gente pensa em licença maternidade, qual a importância a gente pensar, né, da licença maternidade para a divisão da responsabilidade familiar?
Interessante a tua pergunta, e aí eu acho que não é só uma questão da licença maternidade, é uma questão da proteção da mulher, da ideia do equilíbrio entre homens e mulheres no mercado de trabalho e como isso se dá. E, para mim, de uma certa forma, isso perpassa também pela licença paternidade, sem dúvida. que vem sendo objeto de discussão. Nós temos projeto de lei votado, passou pela Câmara e está em votação pela Assembleia, no sentido também pelo Senado, no sentido de majorar esse período, né, da licença paternidade, que hoje é de 5 dias, para um período mínimo de 20 dias ou mais. Isso é extremamente importante, porque um dos grandes problemas, e nós sabemos disso enquanto mulheres, é que o mercado de trabalho é desequilibrado. Né? E, de uma certa forma, quando nós lançamos esses benefícios e essas proteções para as mulheres, o que é extremamente importante, nós estamos sinalizando de outra que nós talvez não sejamos a melhor opção para o mercado. Né? E existe uma certa dificuldade, muitas vezes, de colocação em mercado por conta dessa circunstância. Mas quando eu trago isso para a sistemática de proteção à família, proteção à criança, estendo isso para a figura paterna também, digo, não, isso é uma questão social, né? De inserção social. Sem dúvida. E até de não excluir o homem das suas responsabilidades. Né? Exato. Veja como é interessante, né? Até 88, a licença paternidade era um único dia. Imagina. Porque o papel do homem era fazer o registro. Era só fazer o registro e prover. Era só né? fazer o registro e prover. A mudança foi surgindo por meio dessa inserção feminina no mercado de trabalho, nas estruturas de proteção a direitos, aumentou para 5 dias, e agora vem num crescente, né, no sentido de gerar aqui esse direito. Inclusive no que se refere às questões de proteção ao emprego. Hoje nós sabemos que isso é exclusivo para a figura feminina, a mulher, e aqui, inclusive, a disposição legal é para a mãe biológica, né, e não para a adotante. A premissa da legislação e do projeto de lei é oportunizar que também o pai usufrua, né, da permanência no trabalho, no curso da licença, e tenha aqui uma possibilidade de equilíbrio financeiro mais adequado. Doutora, e se a gente vai pensar em mulheres que fazem a adoção, né, que se tornam mães diante da adoção, o que é previsto para essas mulheres em relação à licença, a esse período de adaptação, enfim? Então, isso foi um grande crescimento da legislação no sentido de proteção, e hoje a mãe adotiva, ela tem os mesmos direitos da mãe biológica no que se refere à licença maternidade. Então, nós temos 120 dias e, se ela estiver vinculada a uma empresa cidadã, 180 dias. A mesma regra, se a criança necessita aqui de uma permanência hospitalar, uma estrutura correlacionada, o direito só inicia, a contagem desse tempo só inicia depois da alta. Então, nós equiparamos, igualamos o direito relacionado à figura materna biológica e também adotiva. Agora, a gente saindo um pouco aí desse viés da maternidade e indo para o mercado de trabalho, né? A gente sabe ainda que existe uma disparidade muito grande entre salários de homens e mulheres, inclusive nas mesmas funções dentro de uma empresa. O que a lei diz sobre isso? A legislação, ela estabelece aqui uma sistemática de isonomia, de igualdade entre homens e mulheres, de remunerações idênticas e estruturas correlatas. Nosso problema não é falta de legislação. Nosso problema, na verdade, é a aplicação dessa legislação, né? E isso passa por uma questão cultural. Então, nós precisamos ainda de elementos melhores educacionais da nossa população, de um modo geral, para que isso efetivamente aconteça, né?
Então, eu costumo dizer, eu tenho um filho de 21 anos, né, e desde muito cedo eu criei para ele saber que homens e mulheres são idênticos, que têm os mesmos espaços, o mesmo mercado, os mesmos direitos e a mesma estrutura. Isso passa por esse elemento nosso também, um papel nosso enquanto mulheres, enquanto mães, no sentido de gerar esta cultura da igualdade. Não, e muito importante que as empresas coloquem isso em prática, né? Exatamente. Então, dando lideranças para essas mulheres, equipando, equivalendo salários, Exatamente. né? E que façam a sua parte também, porque no discurso é muito bonito a gente falar que somos iguais socialmente, mas na prática a gente também tem que ver isso acontecer. Sem dúvida nenhuma, né? E parar de enxergar a mulher como um entrave porque ela tem eventualmente a maternidade ou os outros elementos. Isso, no fundo, é um ganho, né? Nós temos uma capacidade, a mulher como um todo tem uma capacidade muito grande de desenvolver uma infinidade de coisas ao mesmo tempo. E a maternidade é mais uma delas. E uma ferramenta importante, Exato, né? sem No dúvida. sentido de gestão, de organização, no desenvolvimento dessas estruturas. Então, é um elemento que eu acho que nos engrandece, né? E que tem que ser usado neste sentido. Doutora, a gente pensando que já tivemos avanços, é claro, mas o que precisamos ainda avançar em relação à legislação mesmo? Eu acho que nós já crescemos bastante em termos legislativos, mas me parece que a legislação brasileira ela ainda cultua uma sistemática de proteção para a figura da mulher, quando, na verdade, isso nos desiguala, né? Então, o que me parece assim, que seria positivo? Se nós tivéssemos legislações que... E eu vou usar de novo a questão do salário maternidade, a licença paternidade e tudo mais. Nos países europeus, em grande parte deles, nós temos uma licença única, né? 6 meses, 8 meses, 1 ano, a depender do país, com a opção do pai ou da mãe tirarem ou dividirem este período. E com os mesmos direitos de garantias e estruturações. Quando eu gero esse tipo de legislação e tiro a proteção da figura da mãe e transfiro isso para a questão da família, eu igualo. Eu não preciso mais fazer uma seleção. Puxa, a Marta é mulher, está em idade de ter filhos, talvez ela não seja a minha melhor candidata, né? Porque tanto faz se o João, que ocupou o lugar dela e também é pai, passa a ter esse mesmo direito. Então, quando nós trazemos essa sistemática de proteção para um ambiente externo, que não a figura do empregado homem ou da trabalhadora mulher, isso tende a gerar uma condição de igualdade melhor. Perfeito. Doutora Marta, muito obrigada pelas informações, esclarecimentos. Tão importante a gente trazer sempre ao diálogo esses assuntos, né? Que é uma forma que a gente tem de conscientizar, pensar sobre isso e, com isso, fazer com que as coisas fluam também de uma forma mais natural, né? Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre esses temas. E nós, advogados, inclusive do CMT, estamos sempre à disposição para esclarecer e auxiliar sempre que for preciso. Muito obrigada. Nós vamos agora para um intervalo e na volta nós vamos falar sobre fotografia. Fique aí. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil. A fotografia vai muito além do que o registro de imagens. Ela também pode transformar vidas. Um estúdio aqui de Porto Alegre desenvolve uma iniciativa que usa a arte como ferramenta de valorização pessoal e fortalecimento da autoestima de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E para falar sobre esse projeto, eu recebo aqui o Fábio Rebelo e também o Fernando Bartman. Muito bem-vindos, que prazer recebê-los. Muito bem, já quero iniciar sabendo como se deu aí essa
dupla, né? Como que se deu essa parceria de vocês e o estúdio? Na verdade, nós tínhamos 2 estúdios e os 2 estúdios tinham, assim, uma situação um pouco semelhante, né, em termos assim de alguma ociosidade de tempo, algumas questões de prospecção. Então nós resolvemos juntar as 2 iniciativas e ficamos com um estúdio apenas e nos associamos, assim, de certa maneira. Certo. E essa iniciativa aí desse projeto social que impacta crianças e adolescentes, Renato? Certo, isso o Fábio, ele começou, acho que explica, foi o Fábio que iniciou o processo com uns amigos dele. Nós temos a gente faz alguns trabalhos de fotografia para uma escola que se chama English Office e eles, nas sextas-feiras, eles dão aula para algumas crianças do Morro Santana, porque tem um empresário que coloca elas no ônibus, leva até lá e eles dão aulas. E eu propus para eles que a gente... Porque existe um projeto, agora eu não sei se ele ainda está em operação ou não, que se chama Portrait Day, que é um projeto mundial, assim, que qual é a ideia? É entregar para quem, de alguma maneira, não poderia ter um retrato impresso, né? E eu me lembrei disso e propus para eles, por que a gente não faz um Portrait Day aqui, a gente fotografa as crianças e cada uma recebe uma fotografia impressa. Porque hoje é tudo muito digital, né? E o digital, ele é muito volátil, né? Exato. Tu perde o telefone, a conta do Google expira, ou enfim, tu tens e, de certa maneira, tu não tens, né? Isso até, assim, conceitualmente, a gente poderia falar horas sobre a imagem digital, mas vamos encurtar. Então, né, assim, a gente queria entregar um registro que fosse mais permanente. E não só isso, mas também levar para essas crianças um pouco daquele ar que todo mundo imagina do estúdio, de maquiagem, de cabeleireiros. Então, essa foi a nossa proposta, né? E a escola topou na hora, né? Então, teve um dia que nós levamos cabeleireiro, maquiador, alguma pequena produção, né? E, então, eles se acharam, assim, super valorizados, né? E essa era a nossa ideia, assim, porque essas crianças, elas têm um espaço, elas têm uma personalidade que tem que ser reconhecida, e isso eu acho que é importante também para a autoestima deles, né? E quando tu começa a trabalhar com esse tipo de público, assim, eu já tinha alguma experiência com isso, tu tem certeza, assim, que eles, que nem eu digo assim, eles não querem um brinquedo, eles querem alguém que vai brincar com eles, sabe? Então, essa interação é muito legal, e tu vê a alegria deles quando eles recebem aquela fotografia, algo que foi feito para eles, né? É uma coisa incrível. Então, essa primeira ação no English Office, de que foram com 33 crianças, foi super legal. Aí eu comentei isso com o Marcelo Ruschel, que é o superintendente lá do Belém-Dom. Né? Foi em, eu acho que outubro. A gente começou em outubro. Em outubro, isso. E aí eu conversei com o Marcelo, que é o superintendente do Belém-Dom, e ele disse, mas eu quero isso aqui também. E aí nós fizemos lá em novembro, né? Sim, era até aniversário fez parte da comemoração de aniversário de 25 anos do Belém-Dom. Do Belém-Dom. E lá foram 93 crianças, né? Então foram, assim, 2 maquiadores e cabeleireiros, foi uma coisa, assim, foi super legal. E, assim, como isso é importante, né? Nós também fizemos umas perguntas, assim, não é nenhuma entrevista, nós fizemos 2 perguntas para cada criança. O que eles achavam de ter a sua fotografia impressa, né? E qual era o sonho delas, porque o sonho era uma coisa que eles já trabalham lá no Belém-Dom. E, assim, 99% das crianças dizem, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, Ninguém diz assim, eu quero ter um iate, eu quero ter... Elas querem se transformar em alguma coisa. Elas querem se transformar em alguma coisa, né? Então, como isso eu acho que isso é importante nesse processo, sabe? E eles eram bem conscientes, assim, quando a gente perguntava qual era a importância do retrato, e eles diziam que eles queriam se lembrar dessa época, daquele momento. Ai, que lindo! E muitos nasceram já no advento da fotografia digital. Sim.
e nunca viram um retrato deles impresso. Então, isso foi bem emocionante, assim, de ver, né? Foi muito legal. Imagino, assim, né? E é proporcionar também toda aquela experiência. Não, isso foi fantástico. Né? De ter aquele momento, né? Aquele cuidado e o resultado físico ali, palpável, né? Não, e é ótimo, assim, trabalhar com a criança, porque a criança é muito sincera, né? Então, teve alguns, sei lá, um ou dois que disseram, tio, eu não gostei muito da foto. Né? Que é legal, porque às vezes a gente fotografa adultos que dizem, não, tá muito bom. E aí tu vê que o cara não gostou, sabe? E é muito legal, assim, trabalhar com... É outro tipo de público, né? Que é muito legal de trabalhar. E a ideia é vocês continuarem? Sim. E a gente já tem algumas ideias de continuação, né? E esse é um projeto que a gente conduz, assim, né? Mas é bem importante, assim, ele não é... a gente chama ele, assim, de Dia do Retrato, né? Ele não é o Dia do Retrato Velvet, né? Ele é o Dia do Retrato, porque a gente faz isso realmente por esse público, né? Então, quem quiser se incorporar a esse projeto, ele é bem-vindo, né? Ele não é uma coisa, assim, que é para ser nossa, né? É uma coisa que é para ser de quem a gente entrega mesmo, né? E às vezes as pessoas ou as empresas pensam, de que forma eu posso ser mais útil, de que forma eu posso colaborar mais. Sim. Então, talvez se unindo aí a essa iniciativa é uma forma, né? Sim, que tem de transformar que seja um dia no mês ou, enfim, em determinado espaço de tempo, mas que tu possa proporcionar isso para alguém, esse momento de transformação. Porque a gente pensa assim, né? Claro, nós gostaríamos de resolver muitos problemas, mas a gente não pode, né? Mas o que a gente pode entregar é a fotografia. Então, é o que a gente entrega, né? Quem sabe, tem muita gente que pode entregar alguma coisa que é uma pequena parte, mas o todo é feito de partes, né? Então, se a gente puder entregar o que for possível para nós... Se cada um dentro da sua área puder entregar o que for possível, a gente consegue transformar esse mundo aí, né? Com certeza, né? Pelo menos tentar, né? Sem dúvida. E eu até sei que vocês pretendem ir para o mundo pet também, né? A gente tem uma iniciativa que é... Na verdade, é uma colaboração com a 101 Vira-Latas, por enquanto, né? Que é uma ação, assim, que a gente recebe a pessoa no estúdio com o seu pet. Isso, já no nosso estúdio daí. Né? Já no nosso estúdio, a gente faz um retrato e esse valor é enviado direto pro Pix da 101 Vira-Latas. Não passa por a gente, né? Até foi uma coisa que nós combinamos, né? A gente não quer botar a mão no dinheiro, né? Então, vai direto para eles, porque esse também nós dois temos, né, na verdade, gatos. E nós temos um gato... nós temos um gato do estúdio, né? O Kodak. A gente pode mandar Depois a gente manda uma foto. O Kodak é o nosso mascote do estúdio, né? Então, esse também é um problema, né? Porque tem tantos bichinhos aí precisando, né? E ainda mais depois dessas enchentes, né? Total. A gente viu a realidade que se tornou. Então, a gente desenvolveu essa ação, assim, que ainda... Enfim. E aqui, vocês vieram para falar de ações tão bonitas, tão importantes, que impactam crianças, adolescentes, animais. Eu gostaria que vocês falassem também do estúdio, né? Então, aproveitando esse gancho aí, porque como é importante vocês abrirem esse estúdio para essas causas, também é importante para o trabalho de vocês, que isso sustenta lá. Falar um pouquinho sobre o estúdio, até para quem tem interesse em conhecer mais o trabalho de vocês. Sim. Bem, a gente é um Velvet Estúdio Fotográfico, a gente está no mesmo local há 13 anos já, na 24 de outubro, número 1480, esquina com a Marilã. Ali, desde o começo, a gente trabalhou muito com o perfil corporativo, a gente fotografa profissionais liberais, advogados, engenheiros também, fazemos muitos vídeos para empresas, né, institucionais. E o que mais, Fábio? A gente... o nosso foco está mais... Para o lado corporativo. Assim, por esse lado corporativo, mas
Nós temos, assim, formação em outras áreas também, da fotografia, né? O Fábio é fotógrafo de cinema. Eu fotografo muito estilo para cinema, né? Eu comecei, assim, na fotografia de rua, eu concluí o mestrado agora em artes visuais. Então, a gente tem esse foco no mundo corporativo, mas o nosso gosto pela fotografia, ele é mais abrangente. Assim, abrangente, né? E esse lado, assim, do corporativo, ele também nos permite costurar, né, com outras, né? Por exemplo, né, o fato da gente atender essa escola de inglês num aspecto mais comercial nos permitiu criar essa iniciativa, abertura, né? Sim. Então, as coisas, elas, na verdade, elas vão se relacionando, mas com tudo isso, né? Por que levou assim? Porque a gente sempre trabalhou com gente, né? O Fernando trabalhou em navios de cruzeiro, fotografando gente o dia inteiro, né? Eu sempre gostei de fotografar pessoas, né? E apesar da gente trabalhar nessas áreas assim um pouco distintas, o nosso foco sempre são pessoas, né? A gente faz fotografias principalmente onde tem gente, né? Talvez de pet agora. Sim. Não, mas pet com pessoas, né? Fazemos produto? Fazemos arquitetura? Fazemos, mas não é o nosso foco, sabe? O nosso foco principal é onde tem alguma pessoa, né, no quadro, né? Perfeito, então fica o arroba aí de vocês também, para quem quiser se unir a esse dia, né? Legal. Total, a qualquer um, ou quiser nos propor tem um outro projeto, né? alguma coisa diferente assim também. Como eu falei, assim, esse é um projeto que ele não tem o nosso nome, né? Porque ele não é nosso, né? É uma coisa que a gente faz realmente por essas crianças ou por esses pets, né? Então, enfim. Perfeito, fica aí. Então, façam o convite de vocês, por favor, a quem está nos acompanhando. Então, quem quiser se unir, né, ao Velvet nessas iniciativas, sempre vai ser bem-vindo. E nós agradecemos por qualquer tipo de colaboração. A gente acha que isso é realmente importante para construir, tentar, né, ajudar um pouco a gente ter um bairro, uma rua, uma sociedade um pouquinho melhor, né? Exatamente, vocês estão fazendo aí muito, né? Obrigado. Com muito propósito a parte de vocês aí, muito legal. Parabéns. Obrigado. Tá, obrigada por virem até aqui compartilhar com a gente. Obrigado. Valeu. E obrigada a você pela companhia no programa de hoje. Quero te lembrar para nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Se inscreve lá. E também no @André de Vargas você encaminha as suas sugestões de pautas aqui para o programa e eu faço questão de responder para você cada mensagem aí que é enviada, que eu recebo, eu respondo com o maior carinho. Muito obrigada e nos vemos amanhã às 10h30 da manhã com mais um Inspire-se. Beijo e até lá.